Vamos fazendo perguntas, podem fazer comentário, que a gente tem agora mais 1 hora para fazer essa live. Sim. Cláudio Luiz Cota falou: doutora, uma pergunta. Vamos esperar ele mandar a pergunta. Mas vamos continuar falando aqui da ansiedade e como prejudica o sono, tá? Sim. Então vamos voltar só um pouquinho, porque aí aquela hora a gente precisou cortar. Então eu estava falando, geralmente pessoas que são ansiosas, ela tem problemas para poder dormir, né? Então essas pessoas que são ansiosas, ela não fica muito tempo, elas ficam muito tempo, né, acelerada. Então, na hora de dormir, não vai conseguir descansar a mente. E aí, quando a gente fala que uma pessoa que não passa bem a noite, não dorme bem à noite, isso vai ter prejuízos para ela no dia seguinte. Ok? Então, um dos prejuízos da ansiedade no sono é justamente a questão da irritabilidade, do mau humor. Então, aquele dia não vai render para aquela pessoa. Aquela pessoa vai se irritar por qualquer coisa. Você vai estar falando com ela que você está linda, ela vai estar estressada com você, vai estar brigando com você. Então, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, ele sim pode prejudicar o sono. E aí, quando a gente fala, o que a gente pode estar fazendo para poder melhorar a qualidade do nosso sono? Fica uma dica bem interessante aqui, bem importante, pessoal, a questão da ansiedade relacionada ao sono. Na hora de dormir, a gente precisa ir diminuindo esse ritmo acelerado que a gente veio durante o dia todo. Ok? Então, pelo menos 1h30 antes de dormir, desligar esse cara aqui, ó. Deixar esse cara bem longe. Sabe por quê? Porque essa luzinha que pisca, azulzinha, né? Tem celulares que tem várias cores, né? O meu é verde, mas essa luz azul que pisca aqui, se vocês não sabem, ela atrapalha o hormônio do sono, né? Que é a melatonina. Então, olha só, se eu vou para a cama com esse aparelho e essa luz azul, né, essa tela azul no meu rosto, no meu olho o tempo todo, a gente tem aí essa questão do aparelho eletrônico. Então, evite aparelhos eletrônicos para que essa luz não interfira na produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Percebem? Tudo tem um porquê. A gente aqui está falando de um transtorno de ansiedade que ele não se dá do nada, né? As coisas não acontecem por acaso. Então, já tem várias pesquisas comprovando que essa luzinha atrapalha o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, essa é uma questão que a gente deve estar tentando deixar o celular quando a gente for dormir. Nada de ir para a cama com o celular. Outra questão também que a gente pode estar fazendo, já que a nossa mente, ela não desacelera, né? Ela não dá aquela acalmada, o que eu posso fazer? Pega uma folha de papel e anota tudo que você tem que fazer no dia seguinte, porque ali vai ser uma maneira de você ficar despreocupado e tentar se relaxar, ok? Outra questão, preste atenção na respiração. Lembra que a gente falou da respiração aqui como técnica na crise de ansiedade? Então, comece a prestar atenção na sua respiração. Inspire lentamente. Ok? Então, assim, nada de aparelho celular, nada de televisão ligada, porque hoje a gente tem uma tecnologia ótima, bacana, a nosso favor, mas a gente às vezes não está sabendo fazer uso. Nós estamos, às vezes, fazendo uso muito exagerado da tecnologia. E se a gente for ver hoje, todos os aparelhos eletrônicos, eles têm luzes, né? E aquilo tudo reflete pra gente. Então, assim, é
é muito estímulo na hora de dormir que a gente não precisa. Ok? Na hora de dormir, aqui ó, a Ângela tá dizendo, nossa, eu durmo com o celular na mão. Não, Ângela, a gente não tem como dormir com o celular na mão. Você dorme com o celular na mão. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro, agarrado, né? Tem gente que dorme de conchinha com o celular. Pelo amor de Deus, pessoal, não dá. Então, assim, a questão do aparelho, né, dos aparelhos eletrônicos, eles são bons, mas a gente precisa também fazer a separação. A Alessandra está falando da respiração diafragmática. Sim, Alessandra, eu falei sobre a respiração diafragmática na live da semana passada. A respiração diafragmática é você puxar o ar pelo nariz, contar até 3 e soltar pela boca. E aí eu explicava que quando você solta o ar você puxa o ar pelo nariz e você solta ele pela boca, o ar, quando você puxa, ele vem frio, mas quando você solta, ele sai quente. E o que acontece? Você está oxigenando o seu cérebro. Você está entrando em contato com a sua respiração, você está se sentindo. Você começa a dar uma estabilizada, você começa a dar uma amenizada. Então, essa é a respiração diafragmática. A Ângela está falando que tem feito isso. Parabéns, Ângela, parabéns. É isso aí mesmo. Então, ficou claro a questão da ansiedade, da irritabilidade. Ó, tem a Miriam. Miriam é minha concunhada. Beijo, Miriam. Tá dizendo que vai para poder jogar. Mas aí, se a pessoa não apresenta nenhum problema na hora de dormir, aí cada caso é um caso, né? Mas se aí eu tô falando de pessoas que têm a crise de ansiedade, né? E quer ir pro quarto com um monte de estímulos, com a cabeça rodando o HD o tempo todo, aí não tem como, tá? Então, acho que vale a pena essas dicas aí. Realmente, tira o sono totalmente. Tira. Eles riram aí, Fernanda, que eu falei que tem muitos dormindo de conchinha com celular, mas é verdade, né? Vamos pegar um ursinho, qualquer coisa. Eu ri também. Eu ri também, mas eu não estou muito atrás, não. Não tá não? Você vai com o celular? Não. Sim. O celular fica juntinho comigo. Aí quando eu acordo de madrugada, aí ele tá ali, aí ele olha pra mim, eu olho pra ele. Aí sabe aquela coisa, né? Mexe em mim, aí eu vou e mexo nele. Como é que é? Aquela coisa, mexe em mim, aí tu mexe nele. Ele te pede pra mexer nele. Sim, sabe aquela... Gostei dessa, Fernanda. Temos uma pergunta aqui da Marilyn Maia Freire, que, pra quem não sabe, é minha mãe. Ela está perguntando a importância da família parante a um quadro de ansiedade de um filho. O que fazer? Qual é o nome da sua mamãe? Mary Maia Freire. Foi através dela que você me achou, não foi? Eu falei com ela no Facebook. Um beijo, minha querida. Ó, parabéns pela sua filhota. Tá de parabéns pela sua filha, tá bom? Quando a gente fala de família, a gente vai falar de a importância da família para qualquer contexto. A gente está vivendo um muito banalizado. A gente está vivendo um mundo em que os valores estão muito invertidos, ok? Infelizmente, o que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. Isso tem servido para muita gente. Para mim, particularmente, não serve. E aí a gente está falando justamente sobre isso, porque quando a gente fala de família, a gente fala de suporte, a gente fala de alicerce. Então, desde o momento em que eu coloco um filho no mundo, eu tenho responsabilidade sobre esse filho. Eu costumo muito falar isso nas minhas palestras quando eu estou falando para os pais. Você quer uma coisa? O melhor amor que você pode dar a um filho é que se você não tem condições de ter esse filho, não o tenha. Aí alguém pode dizer, nossa, mas como assim? Sim,
Sim, o melhor amor que eu posso ter por um filho é: se eu não tenho condições, eu não tenho estrutura para ter um filho, eu não vou ter. Esse é o melhor amor que eu posso dar para essa criança. Porque desde o momento em que a gente coloca um filho no mundo, a gente tem responsabilidade sobre ele. Criar, qualquer um cria, ok? Gato cria, galinha cria, cachorro cria, porco cria. Agora, educar uma criança é muito sério. E educar uma criança nesse mundo que a gente vive hoje é mais sério ainda. Por quê? Porque a gente precisa dar estrutura, a gente precisa dar estabilidade. As crianças têm a necessidade de que alguém dê o limite. As crianças têm a necessidade de que alguém diga não para eles. As crianças precisam que um responsável diga não para ele. Só que nós hoje estamos tendo muitos pais que são irresponsáveis. E por que eu estou dizendo isso? Porque estão permissivos demais. Muitos pais hoje acham que um adolescente com 14, com 16 anos pode tudo. Não pode. E alguém precisa saber sobre isso. Alguém precisa falar. Dá trabalho? Dá. Sabe por que as pessoas falam que dá trabalho? Porque você, para poder falar um não, você vai ter que sustentar. Ok? Esse não. Você vai falar não para essa criança e vai ter que repetir pelo menos umas 20 vezes. E o que acontece? Muitas das vezes fala não, a criança fica ali o tempo todo. Deixa, mãe. Vai, mãe. Mas por quê? Deixa, mãe. O que a pessoa faz? Cede. É o que a Ângela Duarte está falando aqui. Tenho medo de repreender. Não, minha amiga, não tenha medo de repreender. Porque se você não repreende seu filho dentro de casa, o mundo vai fazer. Só que o mundo não vai fazer com todo o carinho e a dedicação que você faz como mãe. Então, isso acontece muitas das vezes de os pais terem medo de dar limite para os seus filhos. E aí a gente está vivendo um mundo de que está todo mundo achando que pode tudo. E não pode. A gente não pode tudo. Então, quando a gente fala de família, voltando aí à questão da pergunta, quando a gente fala de família, para qualquer transtorno ou não, a família é o alicerce, a família é a base, né? A família é que vai estar ali junto o tempo todo, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos difíceis. A Alessandra está falando aqui, o limite é preciso. Sim, o limite faz parte da vida das crianças. Só que o que está acontecendo? Posso ser sincera? Devo ser sincera? Os pais estão sem limite. Os pais hoje estão fazendo, tem pais aí que estão fazendo coisas que você fica olhando e pensa assim, gente, qual é a idade mental dessa pessoa? É de 10 anos. Então, se um pai hoje não tem limite para ele, como que ele vai dar limite? Lembra que alguém fez a pergunta aqui se o transtorno de ansiedade ele é hereditário? E aí eu falei também da questão do ambiente. Então, a criança ela é produto do meio. Ok? Ela é produto do meio. Então, eu preciso estar trabalhando essa família da melhor maneira possível para dar suporte para essa criança. Então, quando a gente fala de qualquer transtorno ou não, a família é tudo. E não vamos ter medo de repreender, por favor, que eu estou vendo aqui, né? Algumas pessoas falando que tem medo de falar. Lê para mim aí, Fernanda, por favor, da minha cunhada, da Mira. Ela é professora e ela está dizendo alguma coisa de... Lê para mim que eu não estou conseguindo, por favor. Ela falou que eu como professora assisto situações absurdas entre pais e filhos. Sim. Eu como profissional também, Miriam. Imagina ela como professora. Agora você imagina eu como psicóloga em consultório. O que a gente não vê? E vale a pena a gente falar uma coisa aqui. Geralmente, tá?
90% dos casos de problemas emocionais das crianças, o problema está na família, está geralmente nos pais. Por que isso? Porque essa criança, ela é o espelho dessa casa. Ok? É o espelho dessa casa. Sim. Também temos outra pergunta aqui. E quanto... Só um minuto. Só um minuto que não está querendo subir. E quando não tem o apoio da família? Porque... Como é que tem mais outra coisa? O que fazer? Quando não tem o apoio da família, aí a gente precisa buscar apoio em alguém mais próximo, né? O que acontece? Infelizmente hoje isso acontece. Existem muitas pessoas, né, muitos filhos que às vezes não podem contar com a ajuda do pai. Mas você vai ter sempre uma pessoa que é mais próxima a você. Ok? Você vai ter um tio, você vai ter uma madrinha, você vai ter uma avó, né? Na maioria dos casos, na ausência dos pais, a gente sempre tem a presença dos avós, né? Alguém mais próximo dessa pessoa. O que a gente fala na psicologia, que é a pessoa que serve como referência. Então, não necessariamente você vai ter na sua vida o seu pai como a sua referência masculina. Você nem sempre vai ter na sua vida a sua mãe como uma referência feminina. Mas você vai ter alguém que possa estar suprindo isso. O bom seria que isso não acontecesse. Mas aí a gente não vai ser tão fantasioso a esse ponto para falar que isso não acontece. Porque acontece. Então, aí eu vou buscar em uma pessoa que seja mais próxima a mim, tá bom? Ok. Aqui também tem uma outra pergunta. Os pais também devem participar das consultas com os filhos? Sim. O psicólogo, o profissional, o psicólogo, o médico psiquiatra, neurologista, ele jamais vai fazer uma consulta com um menor de idade que não esteja acompanhado dos pais. Então, se essa pessoa ela é menor de idade, ela vai sempre precisar estar acompanhada de um responsável. Então, por quê? Porque vai se fazer toda a anamnese dessa família, ok? Você, quando vai tratar uma criança, você não está tratando só a criança, você está tratando toda a família. E aí, muitas das vezes, foi o que eu falei, 90% dos casos aí, muitas das vezes a gente precisa tratar essa família, ok? E essa criança juntamente. Então, precisa sim. E para pessoas assim, como que eu vou te explicar? Adolescentes. Adolescentes não, vamos dizer que já são maiores de idade, já podem ir na psicóloga. E mesmo assim, é necessário ter, às vezes, uma sessão com os pais? Sempre vai ter necessidade. Em algum momento vai surgir a necessidade de chamar esse pai, principalmente se durante a sessão, né, durante o tratamento, você vê que o seu paciente ele tem conflito com alguém dessa família, né? Seja um pai, seja uma mãe. Então, se o profissional percebe isso, ele vai chamar, né? Ele chama. Quando é maior de idade, a gente aí pergunta, né, para esse paciente, para essa pessoa, se pode estar chamando. A gente não pode estar invadindo isso, porque desde o momento em que a pessoa que seja maior de idade busca atendimento psicológico, existe um sigilo profissional. Né? Existe toda uma ética profissional, porque se fala em consultório, que se é falado dentro do consultório para o psicólogo, dali não se sai. Então, quando você precisa estar chamando um responsável, você precisa, o seu paciente, o seu cliente, ele precisa estar de acordo com isso. Olha, eu estou vendo que precisa ser trabalhada questões aqui, então o que você acha da gente estar chamando para poder conversar? Se
o seu paciente estiver preparado, ele vai te dar o aval para isso. Se ele achar, não é a hora, vamos esperar mais um pouco, você precisa respeitar isso. Tá bom? Ok, então. E como lidar com a ansiedade na quarentena? Isso, essa é aquela questão que todo mundo tem perguntado. Como que eu vou lidar com a ansiedade nessa quarentena toda? A gente precisa entender uma coisa, a quarentena, ela mudou assim, mudou a forma da gente se relacionar com o mundo, não é isso? Então essa quarentena aí veio para poder mudar toda a forma que a gente tinha de relacionamento. A gente não está podendo sair, a gente não está encontrando amigos, né? Indo à casa de ninguém. Então a gente tem se falado muito por redes sociais, né? Feito lives, essas coisas todas. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente precisa também pensar que precisamos cuidar da nossa saúde mental nesse momento de quarentena. Então, é importante eu cuidar da minha saúde mental, principalmente nessa quarentena. Por quê? Porque tudo isso vai acabar. Existem pessoas hoje que, infelizmente, Fernanda, estão vivendo essa quarentena achando que isso não vai acabar. Que o mundo não vai ser mais a mesma coisa, que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou poder mais ver meus amigos, que eu não vou poder mais viajar. Não, pessoal. Isso vai acabar, vai chegar uma hora que tudo isso vai ter um fim e a gente precisa trabalhar a nossa saúde mental para poder passar por isso da melhor maneira possível e quando acabar tudo isso, a gente está bem, não estamos doentes, ok? Então aí a gente tem a primeira coisa para poder falar, evite se bombardear de informações. Hoje eu precisei ir na rua e estava conversando com uma menina nova. E ela dizia para mim, eu falei para ela assim, tudo bem? Ela, mais ou menos, né? Eu falei, o que está acontecendo? Ah, eu estou preocupada com essa quarentena, com esse vírus. Eu falei, por quê? Você está vendo que estão enterrando caixão com pedra? Eu falei, não estou vendo não fico o dia inteiro prestando atenção nisso. Então, assim, tem pessoas que estão passando o dia inteiro com a televisão ligada, prestando atenção no que está acontecendo em relação ao vírus. A gente precisa, sim, estar informados, mas um dos principais fatores da ansiedade é justamente o quê? O excesso de informações. Então, evite esse bombardeio de informações. Tire uma hora do dia para poder se informar. A gente precisa ter informação, mas a gente não precisa passar o tempo todo prestando atenção em notícias, ok? Então, essa é uma questão. A outra questão também é, vamos refletir sobre os aprendizados que estamos tendo nessa quarentena. Lembra que eu falei sobre isso na semana passada? Eu acho que é impossível a gente sair dessa quarentena da mesma forma que a gente entrou nela. Então, eu acho que vale a gente passar por tudo isso e sairmos pessoas melhores. Aprender com tudo isso. Uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente estar aprendendo com essa pandemia toda é praticar a empatia. A gente precisa começar a desenvolver a empatia. Ah, Erlane, o que é empatia? Empatia é eu me colocar no seu lugar. É eu me colocar no lugar do outro. E não ficar apontando, criticando, como a gente falou aqui no começo da nossa live hoje. Então, vamos refletir sobre tudo que está acontecendo. Vamos tentar nos tornar pessoas melhores. Vai ter pessoas, infelizmente, Fernanda, terão pessoas que, quando acabar essa quarentena, vai estar do mesmo jeito, sem se importar com ninguém, sem se preocupar com ninguém e mais egoístas do que nunca. Só que aí eu acho que não vale. Eu acho que vale passar da melhor maneira possível.
A outra dica é: não fique na cama, não faça tudo na cama. Tem pessoas hoje que por causa dessa quarentena tá comendo na cama, tá trabalhando na cama, tá ficando o dia inteiro na cama. Sabe, pessoal, aquele pijama que a gente já está a semana inteira com ele, que ele tem todas as marcas da comida, molho de tomate, ketchup, café, tá naquele pijama? Não, vamos manter uma rotina saudável. Então, eu acordei de manhã, tomei meu banho, tirei meu pijama, coloquei uma roupa confortável e vou pensar no que fazer. Vou trabalhar a rotina a meu favor. Vou tentar ser o mais produtivo possível que eu conseguir, mas relaxar também. Sabe o que a gente tem feito aqui no grupo de Facebook da região? Nós estamos fazendo dicas de filmes do Netflix. Então, assim, a Netflix está aí com vários lançamentos bem bacanas de filmes, né? 18 presentes, 100 metros. São vários filmes que estrearam agora. Então, a gente está com um grupo no Facebook que a gente está fazendo... trocando esses filmes. Ó, pessoal, tá saindo um filme novo, vamos assistir. Tem feito isso. Outra coisa, procure se alimentar da melhor maneira possível. A gente já falou sobre alimentação. Tentar se exercitar dentro de casa, fazendo um relaxamento, fazendo uma meditação. Procure usar a tecnologia a seu favor. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente tem aqui uma ferramenta que é o Instagram, que a gente pode estar fazendo uso dele, que a gente está fazendo lives, falando sobre assuntos pertinentes que estão ajudando as pessoas. Então, vale muito a pena a gente estar fazendo sobre isso, né? E outra coisa, que é uma dica bem legal para essa quarentena: procure aprender a fazer coisas novas, coisas diferentes. O que acontecia antes dessa quarentena? A gente pensava assim: eu queria ter tanto tempo para poder fazer alguma coisa, só que eu não tenho tempo. E agora? Agora a gente tem esse tempo. Então vamos usar essa quarentena a nosso favor, pelo menos para alguma coisa. Então, aprender a desenhar, aprender a pintar. Quem já costura, poxa, vamos fazer aí umas máscaras e doar para as pessoas que não podem comprar. Aprender a cozinhar. Eu vou falar para vocês, essa semana eu fiz bolo, gente, e o bolo ficou maravilhoso, porque fica minha filha do lado, meu marido do outro. Faz um bolo. Poxa, mãe, faz um bolo. Meu marido fica: poxa, mozão, faz um bolo. Eu falei: tá, gente, vou fazer um bolo. Fiz o bolo. É uma sensação agradável, uma sensação boa de você estar experimentando fazer coisas que até então você não fazia. Ler um bom livro, né? Aprender a desenhar, a pintar, a fazer várias coisas. Então, assim, são dicas que a gente pode estar falando nessa quarentena, que a gente pode estar usando a nosso favor. Eu acho que o mais importante disso, de tudo isso, é a gente pensar assim: tudo isso vai passar e eu preciso estar bem, principalmente mentalmente. Com certeza, isso acredito que é o mais importante. Doutora, você lembra que no começo nós tínhamos uma pergunta, né, que um rapaz iria fazer? Sim. Deixa eu achar aqui para a gente responder. Só um minuto. Ele falou que quando ele dorme à noite, a perna dele pula muito. Não para de tremer, não para de pular quando ele está dormindo. Ele falou que isso seria algum sintoma de ansiedade? Olha, aí não tem como a gente afirmar, né? Se ele está ansioso, se ele está preocupado com alguma coisa, né? Essa questão aí ele precisa... Aí é aquilo que a gente vai repetir: com que frequência isso está acontecendo? Acontece todas as vezes que você vai dormir? Já prestou atenção se acontece
com alguma coisa que serve como gatilho para isso, né? Então, geralmente acontece porque eu estou preocupado, por alguma coisa, por algum estímulo externo. Aí não tem como a gente estar afirmando que seja ou não. Aí a gente vai voltar a frisar o que a gente está falando aqui. Preste atenção com que frequência isso aconteça. Se não vir a parar, busque ajuda, né? Faça uma consulta e para um profissional te explicar melhor sobre isso, tá bom? Ok. Então é isso. Tem mais algo para falar para a gente? O que eu tenho para falar para vocês é assim, vamos tentar viver a vida da melhor maneira possível, por mais difícil que seja. É um pedido que eu faço, né? Eu tenho tentado fazer isso e tenho tentado fazer também com as pessoas que estão ao meu redor. Então, tá difícil? Tá ruim? Tá. Mas vamos fazer o melhor que a gente pode. Se a gente não consegue fazer algo melhor, vamos nos tornar pessoas melhores. Aí já tá valendo. Tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, pelas perguntas, pelos comentários, né? Os gestos de carinho com a gente. Muito obrigada. Isso vale a pena. A gente está sempre estudando, sempre buscando nos aperfeiçoar para poder ajudar alguém. Essa é a minha contribuição nessa quarentena. Eu não sei costurar, né? Eu não posso estar fazendo máscara, mas eu posso estar passando um pouco do que eu sei. Eu não sei tudo, nunca vou saber, estou aprendendo e a gente está na vida para isso, mas essa é a minha contribuição enquanto psicóloga, enquanto profissional para vocês nessa quarentena, tá bom? E vamos ter em mente que tudo isso vai passar e aí a gente vai fazer uma festa, nós vamos estar comemorando da melhor maneira possível. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Fernanda. Gratidão. Nada, que isso. Eu que agradeço. Agora, para terminar, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Que perguntaram assim, ó. O que fazer com o marido reclamando do dia todo nessa quarentena? Eu tenho uma dica excelente. Põe ele para limpar a casa, amiga. Pega esse marido, dá o fogão. Sabe aquele forno do fogão da gente que tá lá encrostado de tudo quanto é coisa que a gente assa? Pega esse fogão, coloca ele na varanda e dá pro marido, ó, é teu. Eu quero ele limpinho como se tivesse chegado da loja agora. Põe ele para trabalhar, que aí você vai ver se ele vai reclamar. Sabe por quê? Porque a gente só reclama quando a gente está muito ocioso e desocupado. Porque quando você está ocupado, você não tem tempo para poder reclamar. Então, pega esse marido, coloca ele para poder faxinar o box, aquela junta do box que fica lá encardidinha, dá a escova na mão dele, a água sanitária e toma. Tu só vai sair daí quando esse banheiro estiver branco novamente. Eu quero ver se ele vai reclamar. Depois você me conta, faz isso e depois me conta. E a gente falava sobre isso também, né, Fernanda? Nessa quarentena, mais gratidão e menos reclamação. Então, vamos pegar essa fala dela aí, vamos agradecer mais e vamos reclamar menos, porque se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que nós não, mesmo com essa situação difícil, nós não temos motivos para reclamar, e sim ainda ser gratos a Deus. Tá bom? Verdade. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live maravilhosa. Mais uma que foi espetacular. E eu agradeço a todos também que entraram. Na próxima semana teremos uma outra live, um outro tema, mas a gente vai passar tudo para vocês tranquilamente no nosso story, no nosso feed de notícias do Instagram e do Facebook. Então, obrigada a todos por terem entrado e agradeço muito a nossa psicóloga Hernanda Ventura por estar aqui ajudando muita gente nessa época de pandemia. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Um grande beijo para vocês. Que isso. Beijo para vocês. Vamos tirar foto? E a foto?
fotos de hoje. Vamos tirar. Hoje tem que ter, lógico, todo tem dia. Tem que ter foto, vamos todas lá, as lives. Vamos lá. Posso tirar? Pode. Então vamos lá. Isso, foi. Foi? Foi. Beijo no coração de todos vocês. Beijos. Beijo para todos. Tchau. Tchau.